A maioria das pessoas ouve a palavra solidão e automaticamente pensa em tristeza, isolamento, depressão. E não é por acaso. Vivemos em uma cultura que venera a socialização, que mede o valor de uma pessoa pela quantidade de conexões, seguidores, curtidas. Estar sozinho é quase uma vergonha, um sinal de fracasso social. Mas, e se estivermos completamente errados sobre isso? Aristóteles dizia, para viver sozinho, é preciso ser um animal ou um deus. Já Nietzsche responde, com seu sarcasmo filosófico, é preciso ser ambos. E aqui começa o dilema. A solidão tem dois lados. Um lado escuro, que corrói, que machuca, que pode nos afundar. Mas também tem um lado luminoso, que eleva, fortalece e transforma. Mas qual é a diferença entre os dois? Simples. Como você se relaciona com o silêncio? Nietzsche, Schopenhauer, Pascal, Camus. Todos eles passaram longos períodos sozinhos e disso extraíram seus pensamentos mais profundos. A solidão para eles não era a ausência de algo, mas presença de si mesmo. É exatamente isso que diferencia a solidão destrutiva da solidão criativa. A primeira é o vazio sem sentido. A segunda é o encontro com o que há de mais verdadeiro em você. A pergunta então não é, como fujo da solidão? Mas sim, estou pronto para o que posso encontrar dentro de mim? Arthur Schopenhauer disse, um homem só pode ser ele mesmo enquanto está sozinho. Se não ama a solidão, não ama a liberdade. E aqui está um ponto essencial que a maioria ignora. Você só é verdadeiramente livre quando está sozinho. Porque toda relação, mesmo as melhores, carrega expectativas, códigos sociais, ajustes de comportamento. Vivemos filtrando o que dizemos, medindo reações, adaptando o tom da voz. Estamos constantemente interpretando, mas na solidão não há plateia, não há julgamento, não há exigência. Você grita, sussurra, chora, dança, escreve, quebra, constrói, como quiser, quando quiser. Nietzsche dizia que a sociedade tenta nos roubar a alma, por isso ele buscava o deserto, o alto da montanha, o isolamento, porque é ali que voltamos a ser senhores de nós mesmos. Pense, quantas ideias você deixou de seguir por medo da crítica? Quantas vontades você engoliu para se adaptar? Quantas vezes você se escondeu atrás de uma máscara? A solidão te oferece o contrário disso. Te oferece autonomia, autenticidade. É nela que nasce o pensamento independente. É nela que você deixa de repetir e começa a criar. Por isso, tantos gênios se isolam, não por arrogância, mas porque a liberdade criativa exige silêncio. E você? Aguentaria o peso ou a leveza de ser completamente livre? Na solidão, você não apenas escapa do mundo, você entra em contato com ele, o seu mundo interior. É o que o filósofo Philip Koch chamou de sintonia consigo mesmo, um estado onde pensamentos, memórias, sentimentos e desejos fluem sem censura, sem performance, sem edições. Você já reparou como até nossos pensamentos mudam quando estamos com alguém? A presença do outro molda até o que sentimos. Mas sozinho, você escuta a si mesmo pela primeira vez, de verdade. É aí que surgem memórias que você achava esquecidas, ideias que estavam bloqueadas, conflitos mal resolvidos que voltam à tona, sonhos engavetados que ainda te chamam. Esse mergulho pode ser lindo, mas também doloroso, porque nem tudo que aparece no silêncio é leve. Você pode encontrar raiva, tristeza, inseguranças, culpas, mas também encontra forças, talentos, paixões, clarezas que estavam enterradas. É como tirar a poeira de um espelho e ver quem você realmente é. E não tem como crescer sem passar por isso. A solidão é o portal para uma versão mais honesta, mais inteira, mais poderosa de si mesmo. Nietzsche sabia disso. Jung sabia. Buda, Cristo, os eremitas, os guerreiros, todos souberam. E você? Vai continuar com medo do espelho? Liberdade.
Essa é uma das palavras mais mal interpretadas da modernidade. Hoje, pensamos em liberdade como fazer o que quiser, viajar para onde quiser, falar o que quiser. Mas será que é isso mesmo? Arthur Schopenhauer dizia: um homem só pode ser ele mesmo quando está sozinho. Se não ama a solidão, não ama a liberdade. Porque quando estamos com os outros, sempre há demandas. Responda assim: comporte-se desse jeito. Sorria. Seja produtivo. Seja legal. Se encaixe. Até o nosso humor depende do ambiente. Você já percebeu isso? Estar com alguém de mau humor te puxa para baixo. Um olhar de julgamento te fecha. A presença de estranhos te faz se observar e se podar. Jean-Paul Sartre dizia: o inferno são os outros. Não porque o outro seja mau, mas porque a presença do outro nos transforma em objetos, vistos, medidos, avaliados, julgados. Na solidão, esse julgamento desaparece. Não há plateia, não há exigência, não há aprovação a ser conquistada. Só você e sua liberdade mais pura. A de pensar o que quiser, sentir o que quiser, ser quem você é, sem pedir desculpas. É por isso que os grandes filósofos, artistas e místicos buscaram o isolamento. Eles sabiam que ali, e só ali, estavam livres para escutar o que o mundo tenta calar. E talvez seja por isso que a solidão te assusta tanto, porque ela te mostra que a verdadeira liberdade sempre esteve nas suas mãos. Mas você fugia dela. Quando foi a última vez que você ouviu de verdade a sua própria mente? Sem distração, sem música, sem celular, sem outra voz te influenciando. Só você. Com você. É aí que mora o verdadeiro impacto da solidão. Ela te força a sintonizar com a sua própria consciência. O filósofo Philip Koch chama isso de fluxo livre da mente, um estado onde seus pensamentos, emoções, memórias e desejos emergem sem censura, sem máscaras, sem edição, sem vergonha. E o que acontece quando esse fluxo se abre? Coisas enterradas começam a subir, lembranças esquecidas, sonhos abandonados, traumas não processados, verdades que você escondeu até de si mesmo, e isso pode doer. May Sarton, escritora americana, disse certa vez: começo a sentir que estou voltando a um eu profundo, que esteve ferido demais para funcionar por muito tempo. É isso. A sintonia consigo mesmo é o momento em que você tira a armadura. Encarar essa voz interior, mesmo que ela grite, é o primeiro passo para se curar. Porque só quem tem coragem de ouvir o próprio caos é capaz de encontrar paz real. E essa paz não vem de fora. Ela nasce no silêncio. Ela nasce da solidão. Mas vamos ser sinceros, nem todo silêncio é tranquilo. Nem toda solidão é libertadora. Às vezes, a solidão machuca. Quando nos afastamos do barulho do mundo, não ouvimos só a nossa sabedoria interior, ouvimos também aquilo que passamos a vida toda tentando abafar: medos antigos, vergonhas não resolvidas, ansiedades sufocadas, raivas contidas, traumas escondidos no fundo da mente. É nesse momento que a solidão se torna espelho e ela não mente. Philip Koch aponta que esse confronto pode ser brutal. A ausência de distrações traz à tona emoções devastadoras que evitamos há anos. É como se todos os monstros da nossa mente decidissem se apresentar de uma vez. Mas aqui está o ponto crucial. Esse sofrimento é necessário, porque só se pode curar o que se está disposto a encarar. Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Ou seja, sofrer com propósito transforma. Sofrer em silêncio, enfrentando a si mesmo, liberta. O psicólogo japonês Shoma Morita desenvolveu um método terapêutico baseado nisso: deixar o paciente em isolamento completo, sem distrações, para que ele fosse obrigado a aceitar sua dor até que ela se dissolvesse por si só. Parece cruel? Talvez, mas funciona. Porque na ausência de ruído, o que resta é o enfrentamento. E no enfrentamento, existe a possibilidade de renascimento.
Ao longo da história, as grandes civilizações sempre entenderam: a solidão não é castigo, é preparação. Em diversas culturas, passar um tempo sozinho era um ritual de passagem. Um garoto só se tornava homem depois de enfrentar o mundo, sem ninguém por perto. Nas tribos indígenas, por exemplo, jovens eram levados a áreas remotas e ficavam semanas isolados, caçando, enfrentando predadores, lidando com seus próprios medos. Era nesse isolamento que aprendiam a dominar a mente, a se conhecer de verdade, a confiar em si mesmos. Essa jornada não era física, era espiritual, e só quem vencia o próprio medo da solidão era considerado, de fato, um homem, porque havia provado para si mesmo que poderia depender de sua força interior. James Hollis resume isso assim: não importa quão tribal seja a nossa vida, estamos todos na jornada sozinhos e precisamos aprender a buscar força dentro de nós. Hoje, essa sabedoria ancestral parece esquecida. Nossa sociedade despreza a solidão. Transformamos o silêncio em incômodo. Criamos telas, estímulos e ruídos para fugir de qualquer instante a sós. Mas talvez seja exatamente isso que nos enfraquece, porque ao evitar a solidão, evitamos o nosso maior mestre, nós mesmos. Vivemos numa era em que a solidão é tratada como uma ameaça, como se estar sozinho fosse um sintoma de fracasso pessoal. Mas, ao mesmo tempo, ignoramos que fugir dela pode ser ainda mais perigoso. Antigamente, a solidão era associada à introspecção, sabedoria e amadurecimento. Hoje, é vista como algo a ser evitado a qualquer custo. A nossa cultura se tornou dependente da distração constante. Estamos sempre ocupados com alguma coisa, olhando para telas, consumindo conteúdos superficiais, preenchendo o silêncio com barulho, para não sermos obrigados a encarar a nós mesmos. Não suportamos o vazio porque temos medo do que vamos encontrar quando ele se revelar. E o resultado dessa fuga é um colapso interno, ansiedade crescente, uma sensação de desconexão crônica e uma vida em que, mesmo cercado de gente, o indivíduo continua se sentindo profundamente sozinho. Criamos um ambiente em que estar consigo mesmo é estranho, quase ofensivo. A própria ideia de se sentar em silêncio, sem distrações, tornou-se assustadora. Nietzsche dizia que quem não consegue estar sozinho nunca será verdadeiramente livre, porque quem depende do outro para sentir-se bem está sempre à mercê da validação externa. Já Blaise Pascal afirmava que todos os problemas da humanidade vêm da incapacidade de um homem permanecer em silêncio, sozinho em um quarto. O ponto é claro: ao evitar a solidão, perdemos a chance de transformação. A solidão não é um castigo, é uma oportunidade. Um portal para o autoconhecimento, para o crescimento e muitas vezes para a verdadeira liberdade interior. Fugir dela é fugir de si mesmo, e nada adoece mais o ser humano do que viver desconectado da própria essência. A solidão não precisa ser um fardo. Ela pode ser o maior presente que você já recebeu. Mas para isso é preciso coragem. Coragem de se escutar, de se enfrentar, de se transformar. Os grandes pensadores, artistas, líderes espirituais e revolucionários da história entenderam isso. O caminho para a grandeza, quase sempre, passa por um longo e silencioso deserto interior. Nietzsche, Schopenhauer, Camus, Jung, todos encontraram na solidão não apenas um refúgio, mas uma força. E talvez esteja na hora de você fazer o mesmo. A pergunta que fica é: você consegue ficar sozinho com você mesmo, sem medo, sem distração, sem fuga? Se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E claro, deixe seu comentário. A solidão te fortalece ou te assusta? Quero saber como você lida com esse silêncio. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui a gente sempre vai mais a fundo.